Olá turma, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui para fazer uma revisão sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do nosso livro de arte, ok? Nós vamos aí começar com o capítulo 1 na página 254, onde nós falamos sobre rodas. Nós conhecemos aqui obras de arte que apresentam imagens de formas geométricas, lembra aí das formas geométricas? Especialmente o círculo, né? Eu falei bastante aqui sobre o círculo e eu acredito também que você aprendeu, né? E memorizou aí, não esquece mais sobre essas formas geométricas. Nós falamos aí sobre a arte que representa as formas de maneiras diferentes, né? Identificamos também a diferença entre arte abstrata, lembra aí da arte abstrata e desconstruída? Então nós vamos agora relembrar aí vários pontos desse tópico, ok? Então, na página 255, nós falamos sobre fotografia e ilustração. Lembra aí? Fotografia e ilustração, onde nós temos uma foto, né? Uma foto real de um carrinho de mão. E nós também temos a ilustração de um carrinho de mão, certo? Vamos para a página 256 agora. A representação das formas, né? Para representar pessoas, objetos, paisagens e etc. Podemos utilizar muitas formas e diversas técnicas nos trabalhos artísticos, como figuras, formas geométricas. Sempre falamos aqui em formas geométricas, né? Onde a gente pode utilizá-la em matemática, química, física, né? E na arte também, tá certo? Formas geométricas, cores, linhas, pontos e entre outros, tá bom? Então, aqui nós temos essa obra de Umberto Boccioni, certo? Nós falamos bastante sobre essas obras, né? Esses artistas que trabalham utilizando essas formas, não só a forma quadrado, retângulo, triângulo, círculo, mas ponto, linha e outros tipos de formas também. Nós temos aí representação figurativa e representação abstrata, como vocês podem ver aí no nosso vídeo, né? Temos também realidade aumentada, que vocês podem utilizar o celular de vocês para ir mais a fundo nesse assunto aí, tá certo? Falando um pouquinho sobre a representação abstrata, a desconstrução, nós temos também uma realidade aumentada que você pode utilizar aí o seu celular para observar esta realidade aumentada aí na página 258, tá bom? Lembrando aqui que nós não podemos deixar de falar sobre o cubismo, né, que foi uma vanguarda artística do século XX, né? Lembra aí onde eu falei bastante na aula e na videoaula também, a tia Rosana falou aqui para vocês sobre o cubismo. E lembrando aqui que Pablo Picasso foi um dos artistas mais conhecidos deste movimento, do cubismo, certo? Então aí ainda na página 258, nós temos aí essa arte aí desse touro, né? De Pablo Picasso, que é Bull Plate, né? É o nome da obra. E nós temos aí ela em desconstrução, né? Nós podemos observar aí, ela finaliza aí com as formas. Que formas? As formas geométricas, né? E vários outros tipos de formas. E para você conhecer quem é, você faz a leitura aí também do Pablo Ruiz Picasso, que foi onde eu pedi para que vocês realizassem a leitura. Nós tivemos também Mão na Massa, né? Para vocês realizarem aí essa obra de Gustavo Colbert, né? Vocês realizaram, algumas pessoas me enviaram, tá de parabéns. Quem não me enviou ainda está em tempo, ok? Então não deixa de me enviar aí essa atividade da página 259. E ainda aqui no capítulo 1 nós falamos sobre o futurismo, né, que surgiu em 1909 com o Manifesto Futurista, né? O que foi o manifesto? É uma maneira pública de expressar a opinião, né? As pessoas expressavam suas opiniões, sempre com diversos argumentos bem escritos, né? Nada de dúvida, tinha ali aquela certeza, tá certo? Então foi escrito por Filippo Tommaso Marinetti, né? Esse movimento artístico recebeu influência de outros movimentos também, como o cubismo, né? Lembra aí do cubismo, tá certo? O futurismo pretendia registrar a dinâmica do movimento e da velocidade e se manifestou também na arquitetura, na pintura, na
escultura e etc, ok? Então, nós vimos aí no capítulo 1, falamos sobre rodas, né, sobre formas, que formas essas, formas geométricas, tá certo? E o capítulo 2 nós vamos falar aqui sobre o meu calhambeque. Professor, o que é que tem a ver um calhambeque, né, com formas? Então, vamos aí tentar relacionar esse tipo de forma aí, de um carro, né, do calhambeque. Ele tem o quê? Ele possui o quê? Rodas, ele possui formas, não necessariamente só as formas, círculo, quadrado, retângulo, triângulo, como eu aqui falei. Não, vários tipos de formas, tá certo? E aqui no capítulo 2, nós falamos sobre meu calhambeque. Lembra do calhambeque? Lembra aí dele? Isso mesmo. Então, se não lembra, volta lá na videoaula e assiste novamente, tá bom? Lembrando que nós vamos fazer aqui algumas revisões, sim, sobre os capítulos, para que vocês compreendam melhor tais assuntos, tá certo? Então, o calhambeque, vamos observar aí as suas formas, né? Ainda relacionando as formas, certo? Nós conhecemos aqui músicas que contam histórias de carros, né? Nós ouvimos, eu pedi para que vocês realizassem a leitura de alguns pontos aqui, certo? Nós estudamos a Jovem Guarda, falamos sobre a Jovem Guarda, sobre a música de resistência, né? Identificamos a vitrola e o disco de vinil, eu mostrei aqui para vocês, certo? Na página 262 nós vimos a música aí do calhambeque, né? Nós ouvimos também e acompanhamos com esse trecho aí da página 262. Falamos sobre a Jovem Guarda. O que foi a Jovem Guarda, gente? Eu falei para vocês que a gente memorizasse e não esquecesse mais, tá certo? A Jovem Guarda é uma reação ao período em que o Brasil estava vivendo, ok? A década de 1950 foi um período muito bom para a comunicação por meio do rádio, né? Isso possibilitou aos brasileiros o contato com o que estava acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo todo, certo? Então, nessa época, os Beatles, né? A gente falou sobre os Beatles, falamos sobre Elvis Presley também, eram o que havia de mais famoso no mundo da música, né? Existia aquele rock bom, e aí o Brasil tinha essa referência muito grande com os Beatles e Elvis Presley e outros, né, que já existiam naquela época. E o que aconteceu? O Brasil se referenciou, né, tomou o exemplo e trouxe para si este exemplo maravilhoso aí do rock brasileiro, né? E que serviu aí de inspiração, né, para que os brasileiros criassem uma identidade, né, do rock também para aqui, para o Brasil. E com a música veio a moda do momento, então os artistas se vestiam de tal forma que todo mundo, todos os jovens daquela época se vestiam também dessa forma, tá bom? Era uma referência muito boa, né, e interessante. E aqui os músicos mais famosos do Brasil, que fizeram parte dessa geração da Jovem Guarda, foram Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Vanusa, Rony Von, Sérgio Reis e entre outros, onde eu mostrei aqui para vocês a foto, né? Mostrei o rostinho de cada um deles aí. E não conheça quem tá dizendo aí, falando aí um pouco sobre os Beatles, certo? Também falando aqui sobre os personagens, os artistas que existiram aí nos Beatles, certo? Nesse grupo musical aí de rock dos Beatles. Então, para você saber mais, você vai ter que ler, tá bom? Conheça quem é, ok? E tem o Conheça Quem É também sobre Erasmo Carlos e o calhambeque, certo? Não deixa de realizar essa leitura. Nós falamos também aí sobre o vinil, né? Sobre o vinil e vitrola, sobre a radiola. Falamos sobre Roberto Carlos também, nós não deixamos de falar no rei, ele é conhecido como o rei, né? O rei Roberto Carlos, tá certo? É um cantor e compositor brasileiro, nascido em 1941 no Espírito Santo, fez escola de música ainda criança e aos 12 anos se mudou para o Rio de Janeiro e aí nós fizemos toda essa leitura, tá bom? Nós tivemos aí também a música de resistência, gente. O que era a música de resistência? Então, era uma linguagem figurada nas letras para fazer protesto, tá certo? Existia lá
era um decreto, né? Um decreto que censurava as músicas e obras de arte. O governo, nesse período, o governo ele privava as músicas que as pessoas faziam naquele momento, dizendo o que sentia naquele momento, certo? E aí só ia para as rádios o que o governo quisesse, ok? Então lembra aí, a arte nesse período era uma reação aos acontecimentos da época. Os artistas começaram a fazer da arte uma forma de protesto contra a repressão da ditadura, né? Existia a ditadura militar naquele período, ok? E aí a gente viu aí também, falando sobre Geraldo Vandré, que uma das músicas mais interessantes, tocantes e chocantes, né? Foi Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, foi aquela música que eu coloquei, caminhando e cantando e seguindo a canção. Lembra aí? Então, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, é essa música de Geraldo Vandré, ok? E nós falamos também sobre a música de resistência nos dias de hoje também, que existem também músicas de resistência, né? É fácil perceber atualmente diferentes estilos musicais, não só no Brasil, mas também no mundo. Os artistas se expressam por meio da música, cantando ou tocando um instrumento. Em praticamente todos os estilos musicais existem mensagens de resistência, sim, e de protesto que abordam problemas sociais. Tá certo? Nunca é demais pensar na arte como uma forma de reflexão, de resistência e de luta para enfrentar e questionar os problemas vividos pela sociedade. Aí eu falei aqui também sobre os Paralamas do Sucesso, né? É uma banda aí de rock que nós conhecemos aí. Falou aí sobre algumas, tem uma músicas também que fala sobre carros, certo? E os Paralamas do Sucesso é uma banda de rock que, entre muitos temas, discute problemas sociais em quase todas as suas letras. Então, esses caras são muito bons, né, em letras de música que realmente mostram, né, a realidade da sociedade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse momento de revisão. E na nossa próxima aula nós vamos também revisar aí outros assuntos, vamos relembrar. Qualquer dúvida me pergunta e não esquece de deixar seu ok ao final dessa videoaula, tá bom? Tchau e até a próxima!